Salve voltando para esse jogo lá em Bagé. Qual a melhor estratégia, Bruno Soares, para o jogo contra o Guarani? Gamba, eu acho que a melhor estratégia é colocar reservas, né? Porque o Grêmio tem que preservar os jogadores. Eu acho que o Grêmio já colocou o seu... Acho não, tenho certeza, né? O Grêmio já colocou o seu time ideal em campo. Então o time do Grêmio principal tá jogado, que é diferente do Inter, que a gente vai debater na sequência. E jogado na linguagem do futebol é com ritmo, já jogou, né? Então eu acho que é preservar os jogadores, uma viagem longa, um gramado irregular e dar mais oportunidades a jogadores que não atuaram ainda para que o técnico Luiz Castro possa observar. Por exemplo, o zagueiro Luiz Eduardo, que é considerado uma joia, a gente tem que ver no profissional, ele tem que ganhar essa bagagem. Gostaria de ver o Vieri como zagueiro, acho que é promissor, tem jogado mais como lateral do que na posição original dele. Outros jogadores a gente precisa ver, como o Jefferson Fornec, né, antes chamado de Jefinho, também tem muita qualidade, porque tem que preservar para o Grenal, que é o primeiro desafio da temporada. Eu não dou um peso excessivo para o Grenal. Aliás, eu não dou um peso excessivo para o Campeonato Gaúcho. Acho que o foco do Grêmio principal tem que ser o início do Campeonato Brasileiro, fazer uma competição tranquila, para depois colocar as forças realmente nas competições que o Grêmio tem chance de ganhar, que são as de mata-mata, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas dentro desse processo do Campeonato Gaúcho ser também uma preparação, e o próprio Grêmio trata como necessidade de título, o Grenal é um jogo importante, não tem como negar isso, até pelo tamanho da nossa rivalidade. Então é foco no Grenal e reservas amanhã. Me parece que a estratégia do Grêmio, montada antes do início do Campeonato Gaúcho, era justamente essa, né? Dar um ritmo para os titulares, né? Dar casca para os titulares, o Luiz Castro conseguir implementar aos poucos a sua filosofia, e aí pega o jogo imediatamente que antecede o Grenal, que vai ser o jogo contra o Guarani em Bagé, em função de viagem e tudo mais, tira os titulares, porque tem o seguinte, é Grenal no final de semana e depois já começa o Campeonato Brasileiro, Magrão. Uma estratégia bem feita do Grêmio. Eu acredito que do Inter também, viu, gente? Porque o Inter joga em casa. E jogando em casa, ele pode colocar os titulares, dar minutagem para alguns jogadores, porque não tem uma viagem longa. Eu acho que quando se montou a estratégia, tanto o Inter quanto o Grêmio pensou que antes do Grenal tinha uma viagem longa e por isso iniciou com aquele time. O Inter também fez a estratégia pensando que não tinha uma viagem longa antes do Grenal e aí entrou com esses times. Eu acho que o importante é dar minutagem para alguns jogadores, mas pré-Grenal já tem que começar a ter a cara do Internacional. Não digo que vai ter que jogar os 90 minutos todos, mas alguns jogadores podem ficar um pouco mais tempo em campo, mas já tem que começar a ter a cara. Eu concordo com o que o Bruno falou, não se está dando tanto valor ao Campeonato Gaúcho pelo formato, pelo início do Campeonato Brasileiro está muito em cima, mas Grenal é Grenal, gente. Grenal é divisor de águas sempre. Então, você está falando muito bem e com louvor, porque está bem mesmo a preparação do Grêmio, esses jogos, mas uma derrota no domingo para o Internacional, para o seu arquirrival, ela dá uma mexida. Então, assim, o Grenal, ele mexe com as coisas. Eu acredito, sempre que eu joguei, que Grenal não tem favorito pela história, pela rivalidade, mas o momento de preparação do Grêmio, o final de temporada do Grêmio, com esse momento do Grêmio, para o final de temporada do Internacional principalmente, tem um leve favoritismo para o Grêmio, mas a hora que o juiz apita começa o jogo, aí não tem favorito. O Grêmio chega melhor, é o favorito, Luiz? Não, eu acho que chega melhor, eu acho que eu concordo, o Bruno também falou umas coisas bem interessantes que eu também concordo. Eu acho que Grenal, como o Mago falou, tem que colocar os melhores, tem um peso sim, o Grenal, e principalmente para os jogadores. A gente está hoje de fora aqui, né? Eu e o Mago, principalmente, nós jogamos alguns Grenais, mas para os jogadores que estão lá dentro, com certeza tem uma responsabilidade e tem um peso. Então acredito que o Grenal, domingo, né? Domingo eu tenho certeza que o Inter vai com o seu melhor e o Grêmio também vai com o seu melhor. E acredito que não tem favorito. Apesar que o time do Grêmio é bem melhor, só que a hora que rola a bola, se ganha Grenal na vontade, na dedicação, no empenho. E às vezes a qualidade técnica ela fica um pouco de lado nesse tipo de jogo, né? Tem que ter os dois tipos, tem que ser dois times equilibrados emocionalmente, porque realmente a cobrança vai existir, mesmo sendo início de temporada, né? Todo mundo se preparando para o Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, mas dentro lá do Inter e do Grêmio vai ter a cobrança natural de um grande clássico. Queria fazer uma pergunta para ti. Vem. Tu já viu quantas
Quantos Grenais? Ixi. Dezenas de Grenais. Meu Deus do céu. Na arquibancada e fora da arquibancada. Quando você viu, mesmo tendo uma superioridade fora de campo, tá? Pré-Grenal, que essa superioridade ela fosse posta em campo? Poucas vezes. Porque Grenal, até o Guima não tá aqui hoje, tem toda a mística. Grenal não é só jogar. Não é um jogo jogado. É um jogo falado, é um jogo brigado, é muita coisa que envolve um Grenal. Por isso que eu acredito, e estou falando desde o início do Gaúcho, mesmo não dando essa importância toda ao Campeonato Gaúcho, que pelo Brasil está muito em cima, o Grenal é um jogo à parte, é um outro campeonato à parte. É um campeonato à parte. Mas quer ver uma coisa? Eu vou pegar um pouco do que o Bruno falou, tá? Para colocar para o Calvin uma ideia entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal eu estou fechado com o Bruno. No mundo ideal, gente, uma consequência de uma eventual derrota no Grenal não pode comprometer planejamento, não pode ser definitiva, não pode ser o estopim para uma crise, porque a gente está falando de um Grenal que vai acontecer no dia 25 de janeiro. É início de temporada. O mundo ideal é esse, né? Sim. Pelo menos na minha visão. Deveria ser assim. Sim. O mundo real é o seguinte: quem perdeu o Grenal vai ter que lidar com uma crise, gente. A gente vive a cultura do futebol do Rio Grande do Sul. O que compete a nós é o seguinte: entender que é um início de temporada, não respaldar a terra arrasada, não fortalecer crise, não inflamar e respaldar o discurso de que realmente está tudo errado para quem perdeu, mas é muito difícil. Mas é eu acho muito que difícil, não sei se gente. crise, desculpa, Cal, já Claro. Eu acho que começa a ter uma desconfiança daquele que perdeu. Perfeito. Não crise, mas eu começo a criar uma desconfiança Mas no acho trabalho. que nem vai dar tanto tempo assim, porque 3 dias depois já começa o Brasileiro. Sim, também, E aí, verdade. por exemplo, com uma vitória na arrancada, claro que fica aquela coisa da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas já é alguém que está no G4, já está na zona de Libertadores, ou se perder na estreia do Brasileiro, já está no Z4, já está na zona do Não, rebaixamento. e bate Então, assim, né? Vitória no Clássico e vitória na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Também, derrota, né? derrota. E aí derrota. Então pode ter 2 empates, é que enfim, também. o que o Calvin está falando também é o seguinte, vou dar um exemplo, o Grêmio ganha o Grenal. Tá. Ruim pro Inter, perdeu o Grenal, beleza. Mas aí começa o Campeonato Brasileiro 3 dias depois, o Inter ganha em casa do Atlético Paranaense e o Grêmio perde pro Fluminense no Rio. O Inter vai dizer, beleza, ganharam o Grenal, é um confronto direto, rivalidade, etc. Mas não valia nada na prática da competição. Não sei, E nós Bruno. estamos na parte de cima da tabela, né, o Colorado falando. acho- não, e não, o Grêmio não. Tem algo que pode amenizar. O que eu tô dizendo é o seguinte: tem algo que pode amenizar 3 dias depois, indo na linha É do que, é Calvin. que a derrota no Grenal... Pode recuperar. Porque o problema é se 3 Não dias... equilibra uma derrota no Clássico, mas tu pode amenizar. Mas ameniza bem, sabe por quê? Porque é o Campeonato Brasileiro. Se 3 dias depois fosse Grêmio e São Luís, Inter e Monson, aí não interessa o resultado Perfeito. desse jogo. Aí o Grenal continua tendo peso. entende? Mas aí, em cima do que o Calvin falou, perde o Grenal e perde a estreia, o Aí é empate, loucura, dá um peso no Brasileiro. Aí o Grenal tem peso. Mas é que tem outro ponto. Aí o Grenal tem peso. Mas é que tem outro ponto. Aí é loucura. Quem perde o Grenal, pela cultura Grenal, vai para a primeira rodada já extremamente pressionado. Deixa eu gente. pegar esse teu gancho É aí. esse o ponto. Eu vou pegar esse seu gancho aí. Eu acho assim, ó. O Grenal, quem ganhar o Grenal, emocionalmente, ele vai muito Vai forte fortalecido. pro primeiro jogo do Brasileiro. Quem perde o Grenal, não vai. Vai com a desconfiança. Foi tu, né, Marcos? Falou. Vai com a desconfiança. E eu acho que é o grande peso do Grenal, desse primeiro Grenal do ano. Quem ganhar, emocionalmente, vai cheio de moral. Para começar um brasileiro que é difícil. E quem perder, Quer ver o seguinte? vai com a moral E embaixo. nenhuma equipe tá 100%. Não, nenhuma. Nem tecnicamente, nem Eu vou taticamente, te falar, nem fisicamente. eu nenhuma. falo uma porcentagem, não tá 70%. Quer ver uma coisa? A vitória no Grenal, Calvin, quem venceu o Grenal vai ter um crédito para tropeçar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa também. É um crédito. Acho O interessante. teu crédito da vitória no Grenal vai até o primeiro jogo do Tem um Campeonato Mais ou Brasileiro. menos, porque, por exemplo, a estreia do Inter no Brasileiro é em casa. E é contra o Atlético Paranaense que acabou de subir da Série B. Então já no Inter, com aquele discurso de que esse ano é lutar pelos 45 pontos no primeiro momento, ver depois o tem que isso aí pode também, fazer. Não, mas se ganha o Grenal, gente. Ganha o Grenal e perde em casa para o Furacão, confronto direto volta contra o tudo Z4. normal. Não, vai ter crédito. Aí Não acho que tem dá um crédito. problema. Direciona a cobrança para a segunda Aliás, rodada. Deixa eu fazer uma Tem razão, pergunta. é verdade. O que Tem que razão. dentro do que o Calvin acabou de falar, o que é melhor? Eu duvido que a gente, ou pelo menos o torcedor, pense assim, mas tentando pensar friamente, racionalmente. Já sei qual vai ser a tua O que é pergunta. melhor? Ganhar o Grenal ou ganhar do Atlético Paranaense? Ganhar o Grenal. Melhor é ganhar o Ganhar Grenal. o Grenal. Eu acho que é melhor ganhar do Atlético Paranaense. Ganhar o Grenal.
Eu vou te responder. Sabe por quê? Porque Não. pega a sequência do Inter no Brasileirão, o início do Inter. É terrível. Cara, O gente, jogo não. ganhável é o Atlético Paranaense. O Grenal não Bruno, vale nada a não ser a Se rivalidade. perde o Grenal, a probabilidade de não ganhar do Atlético Paranaense é muito maior. Não, mas tu vai destruído Tá, não, é que tu emocionalmente. tá linkando uma coisa com a outra e faz total sentido, sem dúvida. Mas a pergunta ela é entendi muito, o Bruno. muito simples tá? e objetiva. Se tu pudesse escolher ganhar do Atlético Paranaense ou o Grenal, qual tu escolheria? Se eu fosse colorado, eu escolheria ganhar do Atlético Paranaense. E eu justifico. Claro que Grenal tem uma rivalidade gigantesca, mas não vale nada dentro de uma competição que também não vale nada. vale o Grenal. Tu sabe E o que tá deixando o pra Magrão, trás? depois do Atlético Paranaense, é só jogo duro pro Inter. A tendência é que o Inter não ganhe os bem. 3 jogos Não, depois do Atlético mas Paranaense. assim, Aí a se gente- perder também pro Atlético, Mas a tu imagina gente- o Inter na 5ª rodada na zona de rebaixamento Mas do Brasileirão. a gente tá deixando de Loucura. lado a coisa, o passional, É tá indo isso. pro racional. É o mundo ideal e o mundo passional. Eu tô indo pro racional, exatamente. O passional, o nosso dia a dia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dia a dia na rua, com os torcedores, é sempre. Eu vou te falar, eu como jogador, até como dirigente, se eu tô no Inter e eu sei que no Grêmio é igual, tá jogando, eu tô indo pra concentração, tá? Meu jogo é amanhã, hoje é quarta-feira, eu tô concentrado. E o jogo do Grêmio é na quinta, ou vice-versa. Sabe que a gente, quando chega no lanche, 10h30 da noite, ó, estão perdendo lá. Lá tá tomando, hein? Só pra você ter ideia, o tamanho da rivalidade. da rivalidade. E aí tu vai pra um jogo que eu tô confrontando contra você, eu vou querer ganhar. Tá. Então, assim, esse o racional, tu tá ok. Eu tô de acordo contigo. Gente. Início de temporada, mas o torcedor eu acho que não pensa Não, assim. eu O torcedor entendo, quer eu ganhar. entendo, o torcedor não não. pensa, É que- Cara, certeza. é que dentro do eu entendo o emocional, mas é que dentro do emocional a gente tá puxando pra baixo os nossos dois times já há muito tempo, porque esse Grenal ele não vale nada a não ser a nossa rivalidade, que ok, ela é grande. Só que eu tô trazendo algo que vai além, Gamba. Eu não tô falando de um Inter, por exemplo, assim, ó, o Inter disputa o título do Campeonato Brasileiro. Aí não teria problema o Inter daqui a pouco começar tropeçando. Só que o Campeonato Brasileiro ele começa pro Inter com medo de cair, Tu gente. tá falando que o início do Inter É duríssimo. duro pra um time que o campeonato é não cair. Aí tu começa perdendo em casa pro Atlético Paranaense. Depois eu acho que tu teria que ver, mas depois tem Palmeiras fora. Tu tem Remo fora. Flamengo fora primeiro. Cara, o Inter tem Remo fora, Palmeiras e Flamengo. Meu Deus, isso é muito complicado. Tu imagina não ganhar as primeiras mas é 4 que- rodadas do mas- Brasileirão. Aí alguém vai chegar. Imagina, chega o seguinte cenário. Inter não ganhou nenhum dos primeiros 4 jogos do Brasileirão. Aí o Gama vai chegar aqui e vai mas falar ganhou o Grenal. Ganhou o Grenal, Mas na assim, fase classificatória. Não interessa esse Grenal. Bruno, na racionalidade, eu concordo 110% contigo. Que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, que o impacto maior é vencer as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Grenal que vai acontecer domingo não tem importância porque não leva a lugar nenhum, a não ser o próprio Grenal. Porém, o mundo real é o seguinte, olha o tamanho desse peso desse Grenal pro Inter. Olha o tamanho desse Grenal pro Inter. Joga em casa. O ano passado quase caiu. Torcedor machucado. O torcedor foi humilhado. Esse Grenal, ele pode representar para o Inter um primeiro passo para um mínimo resgate de autoestima dessa torcida, gente. Um mínimo resgate, um início da autoestima do Colorado voltar. Porque o Internacional, hoje, esse Inter que tá aí, ainda é o Inter que foi humilhado ano passado. O Inter precisa ganhar o Grenal, gente. Ó, eu vou mais além. Vou mais além. Esse início de temporada, para todos da imprensa, tá? Sem falsa demagogia. É o Grêmio que tá com uma equipe melhor, que tá contratando melhor, que tem um time que já tá mais montado, Qualidade que tem técnica Arthur, tem qualidade muito técnica, chega a alta. TT. Aí está do outro lado aqui do Inter aqui. Tá aqui, Bruno. A gente tá aqui do lado de cá. Tu virou pro outro lado, tá lá. Aí tu tá lá dentro. Fala assim, peraí. O meu time eu contratei refúgio daqui, cara que tá voltando de contusão, eu não tenho dinheiro. Aonde eu consigo levantar a minha autoconfiança, o meu otimismo, trazer o torcedor pro meu lado? Ganhando um Grenal. Que eu consigo equiparar alguma coisa e tudo que estão falando de ruim nesse início de temporada e de jogadores que não estão performando mais uma vez começou mal e iniciando mal a temporada, você como dentro do internacional, como jogador internacional, como dirigente, aonde você consegue resgatar isso, trazer o torcedor do teu lado? Ganhando um Grenal. É Tem isso. outro fator, Bruno, que ele falou. Tu tá ganhando um Grenal do time muito qualificado que é o Grêmio.
Então Isso, a autoconfiança, ela. Claro. Tu não tá ganhando do Ceará. Tá, mas tu não tá, tu tá, é que tu vocês tá estão ganhando trabalhando- do Grêmio. vocês estão trabalhando Grêmio uma de, vitória- Grêmio de William, de TT. Tá. Então isso te dá uma Eu tô confiança trabalhando muito com elevada. a importância do jogo É, pro não, Inter. eu O entendi, Inter. mas olha só, Pro Inter. vocês estão trabalhando com a importância de o Inter vencer o Grenal. Beleza. O que eu tô trabalhando aqui Que eu com- acho difícil, tá? Eu também acho, aí que tá, é aí que eu vou chegar. Olha só, Eu acho muito difícil. nós estamos trabalhando com um calendário que se apresenta muito duro pro Inter nesse momento. O Inter ainda não jogou com os titulares. Então o Inter talvez jogue com os titulares amanhã, quarta-feira. Aí bota os titulares no Grenal. Aí depois do Atlético Paranaense com os titulares. Depois já tem quartas de final do Campeonato Gaúcho que vai ter que colocar os titulares. Eu tô começando a olhar pro seguinte: em algum momento o Inter vai ter que tirar o pé. A Porque preservação se provavelmente for vai ser contra o Caxias. Porque assim, ó, vamos lá. Pega o Grenal e perde o Grenal, então. Aí tu colocou titulares no jogo, tu colocou titulares no Grenal, perdeu o Grenal. Aí tem o Atlético Paranaense já com a perna cansada, início de temporada. É isso, eu acho que assim, claro que no melhor dos cenários tenta ganhar tudo. O torcedor deve estar do outro lado da tela me dizendo o seguinte: Bruno, por que tá mandando escolher? O Inter pode tudo. Pode. E outra, tem o outro elenco fator. limitado, mais velho, início de temporada, o Inter pode jogar com força máxima todos os jogos mesmo. Talvez tenha que escolher, é isso que eu tô propondo. Gamba, nós não estamos sendo bons anfitriões. O Kelvin tá doido pra falar Vai, e a calma. gente aqui Não, tá, mas- é que a gente tá nessa empolgação. Mas aqui- Vai, Grenal, né? Grenal, Mas acho que o Inter vai fazer aquele planejamento de 3 jogos titulares em casa, sendo que esse próximo agora contra o Inter de Santa Maria é um jogo em que, bom, o Inter de Santa Maria perdeu 11 contra 9 jogadores do Juventude e não conseguiu fazer gol ainda no campeonato. É muito ruim o Então time. a tendência é que faça algo parecido com o Grêmio. Começa, faz o primeiro tempo ali de 2, 3-0 e já preserva alguns jogadores. Então um cansaço mínimo. Aí vai pro Grenal com titulares, vai pro jogo contra o Atlético Paranaense com titulares e aí tem a viagem a Caxias do Sul, última rodada. Se já estiver classificado no Campeonato Gaúcho, ali tu preserva para depois encarar uma maratona de jogos. Só que vencer o Grenal, eu acho que tem uma validade de comemoração até o jogo contra o Atlético Paranaense. Perde em casa para o Furacão, começa o Campeonato Brasileiro dentro do Z4, que foi o grande trauma do torcedor na temporada passada, acho que acabou o crédito do Grenal. Porque o torcedor, o que foi o filme de terror da temporada passada, ficar ali boa parte do campeonato dentro do Z4. Então, uma vitória no Grenal de fase classificatória, em que os dois vão classificar, não vai mudar a situação de Grêmio e Inter, nenhum vai ficar de fora das quartas de final. Acho que o jogo contra o Atlético Paranaense é que determina se a vitória no Grenal, o resultado no Grenal, vai ter sido válido ou não. Ou a leitura pode ser a seguinte também, né? Ganha o Grenal, o Inter ganha o Grenal, perde o Atlético Paranaense, aí o torcedor fica naquela. Voltamos à nossa realidade, Mas que é disputar Campeonato Gaúcho. Por isso que eu digo que é o Grenal valer mais que qualquer Se eu fosse coisa. colorado e eu pudesse escolher, eu escolheria Mas ganhar o Atlético Paranaense. o que a gente tá, tanto a minha tese contra a do Luiz, que a gente está tentando explicar é o seguinte: para um time que quase foi rebaixado e pro anímico desse time, agora eu me coloco, Luiz, nós como jogadores, eu vencer um Grenal de um time que está se qualificando, é qualificado, antes de uma estreia, nos dá moral para a estreia. É muito positivo. É muito Claro que positivo, sim, claro é isso que que eu tô sim. falando. Não sei se eu vou ganhar Atlético Paranaense ou não, mas eu como jogador em campo conseguir vencer o Grenal, começa a respaldar o trabalho do meu treinador. Eu também como jogador acreditar no trabalho dele. A confiança, E o vai ambiente. dando confiança para a estreia. O ambiente. Por isso que é importante um jogo desse Faz muita tamanho. diferença. Por mais que a gente falou que não, mas pensando bem, pro Inter ganhar um Grenal na véspera do Campeonato Brasileiro, onde terminou muito fundamental, mal, gente. é fundamental e Fundamental. importante. O Inter, Não só fator preservaria clássico, né? o Inter preservaria nas quartas, daí no caso. Não, contra o Caxias. Antes, Tem uma sexta rodada. isso. tem uma mais sexta um jogo rodada. aí. Tem mais um jogo. E nesse caso, até além do fator clássico, o Atlético Paranaense é um time hoje inferior ao Grêmio, na questão técnica, de qualidade de jogadores, está voltando da Série B. Então, acho que daria uma moral também nessa parte, né, de vencer um adversário mais forte do que o da estreia do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, Grenal, uma sequência que depois é dura, contra Flamengo, contra Palmeiras, enfim. Então, vejo a vitória diante do Grêmio, para além do clássico, uma questão de qualidade técnica do adversário superior ao da estreia no Brasileirão.
Recado da marca Spangamba. Sabe que eu amo o Rio Grande do Sul, ao contrário do Bruno Soares. Não, né? eu amo também. Reconheço Só não gosto do gauchão. Reconheço que o nível técnico do Campeonato Gaúcho ele vem caindo perigosamente ano após ano. Assim, já. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Depois do Campeonato Gaúcho, a gente precisa fazer uma reflexão muito séria, uma análise muito séria. Inclusive, eu convido o presidente da Federação, Luciano Oxman, a participar conosco para tentar salvar o Campeonato Gaúcho. Porque o Campeonato Gaúcho, do jeito que está, ele caminha a passos largos rumo ao seu fim. O nível técnico ele é assustador, ele é preocupante. É preciso debater com seriedade se queremos que o Campeonato Gaúcho evolua no seu nível técnico ou a gente admita realmente que o Campeonato Gaúcho é isso e tá tudo certo. O que não tá. Gente, gramados em péssimas condições, nível técnico ruim, o nosso produto para ser vendido é muito ruim. É muito ruim vender esse produto hoje como está aí. E eu tô falando não só com um tom crítico, eu tô falando com um tom de preocupação de quem gosta do gauchão, de quem gosta de valorizar o Campeonato Gaúcho, mas é preocupante, preocupante. Piscou o Everton na tela aí, né? Tem uma pergunta para o Luiz Mário. Luiz Mário. Luiz Mário, a vida do Luiz Mário está muito fácil aqui, né? Muito fácil. Eu quero que tu te comprometa, Luiz Mário. O que foi que aconteceu? O Everton titular no Grenal domingo, sim ou não? Sim, coloco. Jogador de alto nível, irmão. Aí eu não vou pôr um jogador do nível do Everton no Grenal? Sem ritmo. Não, sem ritmo Esse é o nada, ponto. que ele tá magrinho. Rapaz. O cara magrinho é diferente de estar acima do peso que nem o goleiro do Inter. Sabe com todo qual é a respeito. mensagem que tu passa para os outros goleiros botando o Everton no Grenal, né? Ah, mas eu colocaria. Tu viu ele o tem... Podem ir pro Salgado Agora, Filho embora. agora Tu o viu Bruno, o Rocher sem ritmo no final do O Campeonato Bruno Brasileiro? falou um ponto. Se ele tiver sem ritmo, aí não tem como pôr. Agora, Não, se ele ele tá tiver sem bem, ritmo. então eu não colocaria. Eu achei que... O Gama não te brifou também, né? Jogou ele no mar sem boia. Eu Vamos se mudei minha comprometer opinião. agora. É a primeira vez que eu mudo minha opinião por causa da tua. Não, vamos se Não, comprometer. eu acho que sem ritmo, aí eu comecei a pensar que realmente eu não colocaria. Não tem. Grenal é um jogo de muita responsabilidade, de um peso gigantesco, não tem como colocar um goleiro sem ritmo. Tendência que ele joga amanhã pra tentar ganhar algum ritmo, mas é pouco. Ele ainda. joga amanhã? Provável que sim. Mas mesmo Provavelmente assim... ele joga amanhã e joga o Grenal, Não, gente. eu achei Tu que o acha, Luiz... mano? Eu acho que ele vai jogar os dois. Mas eu tirei um pouco o meu pé. Não, eu achei que Se colocar amanhã... Calma, eu tirei um pouco o meu pé que tu me convenceu. Quando tu falou sem ritmo é uma palavra muito forte para goleiro. O goleiro ali, se falhar, não tem. O zagueiro ainda, o outro cobre, mas o goleiro não. Aí eu já... Sabe o que eu achei que fosse aí eu já- falar? eu achei que ele ia falar assim, ó. Eu achei que fosse olhar para aquela câmera e falar assim, Bruno. Ó, eu achei que ele fosse falar assim, ó. O Everton sem ritmo é melhor que qualquer um que tá aí. Não Pode é. botar sem ritmo. porque o Esse aí goleiro- é puro daí. É puro. Ô, Não, goleiro- sabe o que eu achei que tu ia falar quando eu falei assim, ó, mas ele deve jogar amanhã. Peraí, Ah, não, cara. então joga. O goleiro. Por isso que eu comecei. É que o problema é que eu comecei é que tu me fez uma pergunta que eu não parei pra pensar. E agora Sabonete, eu brabo. comecei a parar pra pensar. Sabonete, eu não brabo. sou um cara burro, eu sou um cara inteligente. É que o goleiro é diferente de um zagueiro sem ritmo ou de um meia sem ritmo. É. O goleiro, se ele falhar, meu irmão, não Mas, tem gente, outra se- pessoa atrás, entendeu? mas- E aí eu pensei e falei, realmente não dá pra Mas pôr. vamos lá, se for essa lógica dele jogar amanhã, ele joga domingo. Já vai colocar ele pra ele ganhar ritmo pra pois é. pôr no domingo. Pois Mas é. tu Porque ele veio escalaria? pra jogar. Eu tenho medo. Eu não sei Eu- se eu escalaria. Ah, tem que ver no dia a dia dele. Se ele Pois é, a gente não tiver tá no o dia a mínimo dia, né? Porque assim, quando traz ele, já mostra que os outros estão fora. Ele vai ser titular, né? Titular é ele. Com certeza. Então, que hora que eu vou colocar ele pra jogar? Eu tenho que colocar ele pra jogar. Magrão, olha aqui, tu convive... Certeza que ele vai Magrão, jogar olha aqui, ó. agora? Não. Tu convive com a cultura gaúcha. Eu acho que não vai, hein, Bruno? Há 20 anos, Acho né? que não vai jogar Há 20 nesse anos tu jogo aí, convive não. com a cultura gaúcha, né? Tu convive com a rivalidade Grenal. Perfeito? O Everton joga o Grenal. O Everton joga o Grenal de qualquer jeito, gente. Mas ele não tá Aí- sempre aí assim. Gente, o Everton vai ser titular no Aí Grenal. tu põe o Volpe pra jogar com o Everton no banco, o Volpe já sabendo Pelo amor o de grande Deus. que o Everton chegou pra ser titular. Vai, tá Aí tu vai pro jogo. Ele vai jogar o Grenal, Sabendo que, ó, eu não E sou o titular. Everton foi contratado para ser o titular. Isso, óbvio que ele vai jogar o mais Grenal. do que ele ser Mesmo sem contratado, ritmo, com vocês É todo o óbvio currículo. que ele vai jogar, Tá ali, ó, Luiz. camisa É número 1. titular, cara. O Vai Everton, jogar o Grenal. o Everton foi apresentado com a camisa número 1. A 1 era do Volpe. O Volpe tinha jogado no dia anterior com a 1.
e perdeu até o Aí tu número vai da botar camisa. Vai botar o Volpe com o no banco. emocional destruído E no outra, Grenal. o Luiz quer mudar a opinião de novo. Fala. Vou mudar minha opinião de novo, Bruno. Vocês São fofos. Mário, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual tô é o ficando time do louco, Grêmio eu tô pro Grenal. Eu não sei se o Vini da Pose vai jogar. Eu não sei se o William vai. Eu não sei se o Arthur vai jogar. O que eu sei é que o Everton vai ser o Tá, titular. não, mas aí que tá. São duas coisas diferentes. Uma coisa é, tu acha que ele vai jogar ou tu acha que ele tem que jogar? São coisas pois diferentes. é isso aí. Eu também acho que ele vai jogar. Nesse ponto concordo contigo. Eu acho que ele vai jogar. Acho Mas que ele ele não tá joga. bem, ele não Agora, tá 100%. eu não colocaria. Eu também não. Porque a gente tá falando de um jogador que tá totalmente tá sem bem ritmo fisicamente, e é foda. um goleiro, como citou o Luiz Mário. Goleiro é diferente, gente. A gente viu o Rocher no final do ano passado, o Rocher estava plenamente recuperado da lesão. Mas ele estava sem ritmo de jogo. Olha, contra o São Paulo, parece que não era ele. Não Mas- é, não mas consegue aí tem jogar. que ver também Aí eu vou quem que ele colocar- tem no banco. Mas eu vou- olha só o que eu faria. Jogando. Nós estamos falando de uma contratação de um cara gigantesco como o Everton, que veio para ser titular, e nós vamos colocar ele para estrear, com todo respeito, em Bagé, no Estrela d'Alva. Aí a bola quica num morrinho artilheiro lá, aí o que cara tá, sem meu ritmo, ela quica no morrinho artilheiro, ele começa meu falhando, irmão. aí depois tem um Grenal. Ninguém quer Cara, saber. pra que começar desse jeito com uma grande contratação que o Grêmio fez? Preserva ele. É verdade. Deixa treinando, fora em Bagé, fora no Grenal, depois na sexta que eu rodada entendo. ele joga, E pra que- vai na boa. Escuta, e pra Não que- precisa arriscar, o Deixa eu Grenal não falar. vale nada, E gente. pra que o desespero de colocar o goleiro, Exatamente. pelo amor de Deus? Coloca, daí vocês falaram, não, mas o Volpe não tem como jogar. Não, mas não é o Volpe, é o Grando. O Grando, e o Grando é bom joga. goleiro. Ó, eu tive uma situação para decidir a véspera de Grenal. Quando a gente é eliminado pelo Fluminense na Libertadores, o Rocher tava com a costela quebrada, fraturada, a costela. E a gente tinha um Grenal no domingo. E eu colocava o Antônio, menino que não tinha nem minutagem, ou ia pro jogo com o Rocher, com uma proteção aqui, sabendo que ele não podia cair. A gente foi com o Rocher. E foi um Porque era desastre. Grenal. Ganhamos 3-2, Ganhou, aquele gol mas que a ele atuação toma. do Rocher Mas foi um negócio. o gol que ele toma, que ele não conseguiu cair mesmo. O gol do Soares. Ele caiu, assim, eu falei com ele quando acabou o jogo, é aquela coisa que quem joga na linha, assim, joga no meio, ou no ataque. Tu tá com uma lesão, tu reprograma a jogada pra não forçar aquele lado do teu corpo. O passe vai dar reto, tu já vira um pouco mais o corpo, aí tu perde tempo. Num jogo desse nível, desse tamanho, que é um profissional do Campeonato Brasileiro, esses milésimos segundos você gira, tu perde muita coisa. No gol que ele toma o Soares, ele demora pra cair. Ele tenta reprogramar a caída para proteger. Só que a gente optou em colocar o Rocher nesse jogo, porque era um Grenal, uma eliminação da Libertadores, do que entrar com um menino. Era um risco que a gente corria. Mas pelo tamanho do Rocher e pelo peso do Grenal, E outra? é o Everton. Tu vai tem entrar uma- com o menino ou com o Everton? Escuta, mas não Tem existe uma herói, pessoa gente. importante nos ouvindo aqui, Futebol Luiz, não existe herói. que me mandou uma mensagem, tá? O Volpe não vai mais vestir a camisa do Grêmio, muito provavelmente, tá? Ele tem uma negociação O Grando, avançada claro, para gente. sair do Mas o Grêmio. Grando é muito bom goleiro, cara. O Volpe tá numa negociação avançada com o Bragantino. É tendência que ele consiga acertar os últimos detalhes com o Bragantino e não vista mais a E vou camisa te do Grêmio. dizer, é bom pra ele, Volpe. Lógico que Se é. o Volpe quer jogar, aqui ele não vai jogar. Tem um bom Quando o Grêmio time. contrata o Everton, o recado que o Grêmio tá passando é o seguinte, Volpe, tu não vai jogar. Não, essa questão da camisa que vocês destacaram é muito forte, tá? Da apresentação o do Everton Calvin com a que um. destacou. Ele jogou com a gente. 1 no dia anterior e perdeu E depois. perdeu. É, Agora isso é tem o muito seguinte. forte. Isso é forte Tem o demais. seguinte. Tipo, o Grêmio dando recado, né? É. Tu tá fora. É óbvio, é óbvio. Perdeu E outra, tua camisa, escolhe a que tu quiser aí, tipo assim. tu mostra claramente que tu não quer o Volpe, tu tira a confiança do Volpe, tu não tem como manter um jogador assim no elenco. Não, e confiança é bom tudo, pro né, Grêmio Guilherme? e melhor pro Volpe que ele consiga ir pro Bragantino, Confiança gente. é tudo. Mas olha só, eu acho que a opinião. Mas o Everton tem que opinar nessa diretoria situação aí também. Tu olha ele jogando com a 21 no Palmeiras ali, e ele chegar e a diretoria já dá um. Já, não é mais que um recado isso, gente. Assim, ó, tu tá fora, procura um time. Procura o time. Procura O um Grêmio time. já tinha falado. Dá Isso. outra camisa. Não precisava dar um. Sim. Dá outra camisa, depois você gira. E aí vocês têm Daí uma dúvida, camisa sem aí número vocês têm pro alguma Everton ser dúvida que esse apresentado. cara que recebe a 1, que é trazido como uma das grandes contratações, não vai jogar o Grenal? Não, peraí, Por favor, peraí, gente, o Gaba, Everton tá vai bem, ser tudo bem. titular. Ah, vai jogar o Grenal, eu vou te falar também. Tem a parte que ele também tem que opinar. Se ele não tiver bem 100%, ele tem que opinar. Tipo assim, não sei se o Magro já aconteceu. Eu já joguei um jogo com febre e fui cobrado que eu fui... Luiz. Mas escuta, deixa eu te falar. O jogador, ele também, assim, meu Deus, eu não tô 100%.
tem a responsabilidade de jogar o Grenal. Ele também pode opinar, falou assim, olha só, eu não estou 100%, eu vou entrar em campo quando eu tiver 100%. Luiz Então, Mário. ele ainda tem mais, ele é goleiro, irmão. Tu sabe qual é o sonho Ele de é goleiro, todo isso é jogador? verdade. Mas não é sonho, O mas sonho de sonho- todo jogador que atua no Brasil é um dia poder jogar o Grenal. Não, mas mas tem que ele ser vai racional, jogar, irmão. Pra não se Gente, prejudicar. o Everton, sem ele vai ritmo, jogar com igual. ritmo, ele vai trazer confiança. Mas tem que saber ele, o teu ele momento. foi contratado Mas para tem que saber isso o teu e momento, vai estrear Gamba. no maior jogo desse país. Quantas vezes, Gamba, mas é o último gente, Grenal, vai morrer Gamba, todo mundo. Vai tu- morrer todo mundo. É que depois do Grenal, vai morrer todo mundo. vocês dois gremistas, eu não ia falar, mas eu vou falar. Vocês estão traumatizados com o ano de 2004, quando o Grêmio contrata o Tavarelli, um dos piores goleiros que passou por aqui, e a estreia do Tavarelli é num Grenal. Aí foi lá o Tavarelli, foi uma lambança, foi um empate esse Grenal, 1-1 no Beira-Rio, e botaram o Tavarelli no Grenal, porque o Tavarelli chegou, veio do Paraguai, do Olímpia, tem que jogar. Foi um desastre. Goleiro horroroso. O Everton é outro nível, Não, gente. com Bota certeza. pra jogar. Outro nível. Não, mas assim, ó, O Cássio também era alto. Bota pra jogar. O Cássio no Corinthians também era outro nível e falhou num jogo do Palmeiras lá, depois mandaram embora. Ô, Luiz, Gamba, pelo amor de Deus, a torcida não quer saber se o cara tá com febre, com dor de cabeça. Falhou, pergunta pra esquece. torcida. Caiu pra dentro da arena. Caiu esquece. Bota aí, Arena, bota não aí, tem, João Bob. jogou, Abre a não- enquete aí no YouTube, João Bob. E me passa a parcial em 5 minutos. Jogou, não tem Grando desculpa o Everton depois, no velho. Grenal. Desculpa, Pô, rapaz. Magão matou charada. Jogou, não tem desculpa Não tem depois. desculpa. E assim, ó, vocês jogaram, vocês sabem bem, o Gamba tá há muito tempo Louco. nessa, o Calvin também, vocês sabem cobrança disso. é igual. Olha só, quantas vezes vocês já viram um jogador falar assim, ó, pô, tu não foi bem lá no clube tal. Ah, me colocaram pra jogar, não tava pronto ainda, fisicamente e tal, mas topei jogar. Depois quem toma corneta é o jogador. Já era, velho. o jogador, Isso não é tu que vai acontece tomar direto. corneta. Tu não vai tomar Gente, corneta. vocês não estão falando de um garoto, vocês estão falando do Everton. É, Vocês acham que o Everton vai sentir? Tudo que ele mais quer é jogar o Grenal. Não é sentir, Mas Tudo não é que ele quer é sentir, jogar o Grenal. cara. Ele saber se ele tá em condições físicas física. técnicas E de pra ritmo, jogar. né? É aí que ele tá falando. Se fosse um garoto, ele ia, tô indo, tchau. Vambora. Vai embora. Ele não é menino o nego mais, velho vai cara. falar assim, peraí, eu tô em... Se o Everton foi, é porque ele deu o aval pra comissão. Com certeza, Ninguém vai jogar o Everton Tá, lá pra dentro. Acabei Tem de uma falar situação isso. assim. 3 dias depois já tem a estreia do Brasileiro, né? Sim, Contra o Fluminense no Rio. Tá, e quando que o Everton vai pegar ritmo? É isso que a gente falou no início, né? Porque daí se o Everton não joga o Grenal, ele ainda segue sem ritmo, ele não pode jogar a estreia do Brasileirão. Aí ele joga quando? vai jogar, Aí ele ele não vai pega jogar. ritmo nunca. Acho que, assim, a partir do momento que ele tiver 100%, tá à disposição contra o Guarani, por exemplo, já joga em Bagé. Tá pronto. Jogou em Bagé, Tá já pronto. pegou É ritmo, isso. já joga o Grenal, É joga isso, contra o gente. Fluminense, já joga todas as isso. partidas. Deu, acabou. Sei lá. Eu Terminou. não vou colocar. O que é, João Bob? Tem a parcial aí da enquete relâmpago que eu colocar aí. pedi ali no YouTube, Põe ele Joãozinho. contra o Fluminense. Ó, Parcial da enquete. Qual deve ser o goleiro titular do Grêmio no Grenal? 75% para o Everton, 25% para Grando. tá baixo o percentual, de 75% tá baixo. É, mas a Tá torcida baixo. não. A Isso é torcida pra bater em 90%. Com todo gente. respeito, mas lá dentro é diferente, irmão. A opinião lá fora, quem tá lá dentro é totalmente diferente. Eu tô com o Kelly. Se ele jogar em Bagé, Desculpa. ele joga o Grenal. Vamos ele lá.